Bom, eu tenho a Bíblia aberta em João capítulo 3, quero ler apenas um verso, é o verso 16, o versículo que mais ganhou almas para o reino de Deus. Diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero orar a Deus pedindo que Ele acrescente as bênçãos. Pai, sabemos das nossas limitações, imperfeições e necessidades. Sabemos que o meu lado humanístico é falho, é débil, é mortal. Por isso pedimos em nome de Jesus Cristo, para que Tu possas ter a preeminência, o louvor, a honra e a glória sejam dados a Ti, que pessoas possam converter-se, aceitar a Cristo, através da ministração da Tua palavra, que eles possam vir a um conhecimento da necessidade que é a salvação das suas almas. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, acrescente as bênçãos à leitura da Tua palavra, é o que te pedimos. Nos conforme a imagem de Teu Santo Filho Jesus, para Teu louvor e Tua glória. Amém. Esse versículo que eu acabei de ler, de São João 3,16, dá algumas peculiaridades interpretativas para nós que podemos deduzir. Exemplo, há uma teologia reformada que ensina que se você não aceitar a pessoa de Jesus Cristo, você vai passar a sua eternidade no inferno. Bom, este é um conhecimento um pouco distorcido e eu vou dizer o porquê eu considero assim. Porque aqui o texto que acabamos de ler nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se uma pessoa que morre sem Cristo aqui, como ela vai viver eternamente em uma dimensão espiritual chamada inferno, se ela morreu sem Cristo e Cristo é a única fonte de vida? Então é impossível que o inferno seja eterno, pois ele teve um princípio. A Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e seus anjos. Mas se você não aceita a obra salvífica de Deus por meio de Cristo na cruz do Calvário, você irá para o mesmo lugar que o diabo, que é o inferno. E este inferno, ele terá um fim. Vemos isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 até o 15. Eu quero ler isso para você. Diz assim a palavra do Eterno: e eu vi um grande trono branco, e aqueles que estavam sentados sobre ele, cuja a face, a terra e o céu fugiram. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não for encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é retratado aqui nesta passagem como a segunda morte. A primeira morte é a morte do seu físico, do seu corpo, quando você vai para a sepultura. E a segunda morte é a morte da sua alma, que é quando você é lançado neste lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então o que eu quero trazer aqui para você é essa questão, essa teologia que ensina que o inferno é eterno, na verdade está um pouco equivocada, porque aqui diz que o inferno, a morte foram lançados nesse lugar chamado Lago de Fogo, que é a segunda morte, onde o diabo vai deixar de existir, os demônios vão deixar de existir e aqueles que não se arrependeram e aceitaram a Cristo como seu Salvador.
vão deixar de existir para sempre. Quanto tempo passará no inferno? Não sei. Talvez 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Mas um dia você vai deixar de existir se você não aceitar a Cristo. Por isso, a prioridade da sua vida é aceitar a Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não há 2 Salvador. Há somente um Salvador. E Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta vindicado desta era, ele nos conta em alguns dos seus sermões sobre o testemunho de Daniel Curry. Ele diz que Daniel Curry ele chegou no céu diante de, creio ser, de alguns anjos, e ele foi barrado de entrar. E perguntaram, qual é o seu nome, jovem? E ele disse, eu sou Daniel Curry. Aí eles começaram a procurar neste livro chamado Livro da Vida, se nome Daniel Curry estava registrado lá. Infelizmente, Daniel Curry ouviu que não estava o seu nome lá. Não, mas não tem nenhum registro em nome de Daniel Curry aqui. Aí ele disse, mas como pode? Eu fui um grande pregador do Evangelho, eu fui um grande evangelista, eu fui uma grande pessoa para o reino de Cristo. Como pode meu nome não estar ali? Daniel Curry não está escrito aqui. O que ele fez? Ele recorreu ao julgamento do trono branco, que é o que nós vimos em Apocalipse 20. Que cada um vai ser julgado de acordo com as suas próprias obras. Então, ele chegou diante daquele que estava assentado no trono, que é Deus, e o irmão Brana disse que ele era como uma luz tão forte e radiante que não se pode olhar. E Daniel Curry não conseguia, e essa luz dizia para ele, aproxime-se, Daniel, aproxime-se. E ele foi se aproximando. Então ele começou a ser julgado de acordo com as suas obras. E Deus perguntou para Daniel Curry, Daniel Curry, você nunca mentiu? Ele disse, não. Tem certeza, Daniel? Ele, sim, eu menti. Quem mente vai para o inferno. Então, o lugar digno do Daniel Curry, apesar de ser um grande evangelista, um grande pregador, era o inferno, porque ele mentiu. E Deus perguntou, Daniel Curry, você nunca adulterou? Daniel Curry disse, não, senhor, não, isso eu nunca fiz, eu sempre fui fiel à minha esposa, eu nunca... Daniel Curry, relembre-se, pesquise, e os livros no qual está relatado aqui, creio eu ser a consciência do homem, onde estão registrados todos os acontecimentos da sua vida. Relembre-se, Daniel, você nunca cometeu um adultério? E ele percebeu que ele tinha olhado para outras mulheres. Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro em seu coração já cometeu adultério com ela. Não é sozinho, é os dois juntos. Com ela em seu coração. E ele realmente falhou neste aspecto da palavra, da lei de Deus. Então, se você quebrou algum dos mandamentos, a condenação para o pecador é o inferno. Não tem outra maneira. Então Daniel se viu naquela condição e de repente uma voz veio de trás de Daniel e era o Senhor Jesus Cristo que disse, Pai, Ele se colocou por mim lá na terra, ou seja, Ele pregou o Evangelho, Ele falou da salvação que o Senhor enviou. Ele falou do Evangelho lá na terra, Ele se posicionou por mim lá na terra e eu me posiciono por Ele aqui diante de ti. E Daniel Curry foi salvo. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Não importa o que você tenha feito de errado ou até mesmo de bom. Nada dessas coisas vai imputar se você não aceitar a Cristo. Se você não pregar o Evangelho de Cristo. Há uma necessidade muito grande disso. Muito bem. A Bíblia diz assim em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há
alguém que tenha vivido razoavelmente bom para poder ir para o céu. Ninguém. Todos pecaram. Eu, você e toda essa gente que está aí. Quase 8 bilhões de pessoas já. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pergunta que surge é: como podemos ser salvos? Como você e eu, pecadores, miseráveis, podemos ser salvos? Efésios capítulo 2, verso 8 diz: portanto, pela graça sois salvos. Pela graça. A palavra graça vem da palavra grega usada por Paulo aqui, charis, que significa favor não merecido, ou favor imerecido, dádiva, presente de Deus. Então, ninguém merece salvação. Não há uma pessoa na face da terra que merece ser salva, pois a graça, que é um favor, um presente, uma dádiva de Deus, é o que salva a nós. De que maneira o pecador tem acesso ao favor imerecido de Deus? Por qual maneira, por qual meio você chega a isso? Efésios 2,8 ainda, Paulo diz: por meio da fé. A única maneira que eu e você podemos ser salvos do lago de fogo é por intermédio da fé. Na tradução da Bíblia King James atualizada, Paulo diz assim, Efésios 2:8 e 9: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por causa disto. Na Bíblia Ave Maria, tradução da Igreja Católica, diz assim: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o homem só é salvo pela graça, somente pela graça. A salvação, a vida eterna, não é meritória, você não merece. Não é conquistada, não há nada que seu esforço vá conquistar a salvação para você. Ela não é comprada. A salvação é de Deus e Ele que escolhe os miseráveis pecadores para herdar a vida eterna. É pela graça que somos salvos, por intermédio da fé. E aí surge uma questão muito interessante, porque você encontra pessoas caindo de bêbadas na rua, você encontra pessoas no mundo das drogas, na prostituição, e essas pessoas não demonstram ter fé em Deus. Então, como ter fé? Romanos 10:17 diz: logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Essa é a tradução da Bíblia Ave Maria. Na tradução da Bíblia King James, diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, do grego Christos. Há outras traduções que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que essa é uma tradução equivocada, porque no grego Paulo usou a palavra grega Christos e não a palavra Theos, que significa Deus. Então é pela palavra de Cristo. Como é que nós temos fé? Por ouvir a palavra. Então, você não vai ter fé se alguém não vir e te falar do Evangelho, te anunciar o Evangelho. Não tem outra maneira, é pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé no Evangelho significa você depositar toda a sua confiança firmemente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa aceitar e confiar inteiramente nos méritos de Cristo. Não há nada que você deva se gloriar de si mesmo. Mas eu sou eu sou um puritano, eu sou uma pessoa santa, eu posso, como alguns arminianistas diziam, o sangue de Jesus nos purifica, nos lava e nos santifica. E Ele nos salva. O sangue mais a minha boa conduta. A minha boa conduta também serve para isso. Como as testemunhas de Jeová fazem. É muito lindo, né, nós vermos os irmãos das testemunhas de Jeová todo domingo de manhã
nas portas evangelizando. Mas você acha que eles fazem isso por quê? Por amor, realmente amor à alma que estão perdida? Sim, amor às suas próprias almas. Cada ato que eles fazem de evangelismo é uma confirmação de que eles estão sendo salvos. Eles fazem esse evangelismo para se manterem salvos. Isso é um legalismo. Você quer salvar por méritos próprios, porque você fez para Deus, e não pelo que Deus fez por você. Isso é heresia. O que é o Evangelho? Resumidamente, o Evangelho se trata disso. É as boas novas de como Deus salva pecadores através da morte de seu Filho unigênito. Resumidamente, o Evangelho é a salvação conquistada para um povo por intermédio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. De acordo com a soberana vontade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível e possui a sua mesma natureza, foi enviado por Deus desde os portais da glória. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem e nasceu como um homem, a saber, Jesus de Nazaré. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, andou em obediência à lei do Pai. Na plenitude dos tempos, os homens o rejeitaram e o crucificaram. Na cruz, ele carregou os nossos pecados, morreu em nosso lugar. Ao terceiro dia, Deus os ressuscitou dos mortos. A sua ressurreição foi uma declaração da parte de Deus que ele aceitou o sacrifício vicário de seu Filho. Ou seja, vicário vem da palavra vicário, que significa em lugar de. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi oferecido em lugar de pecadores como eu e você. Como um sacrifício por nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício de Cristo por isso. Jesus pagou com sua vida a penalidade da desobediência do homem, satisfez a vontade com sua vida e com sua morte o alto padrão das exigências divinas. Aplacou a ira de Deus sobre nós. 40 dias após a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, assentou-se à mão direita do Pai e recebeu honra, glória, poder e autoridade, tendo todas as coisas sujeitas a ele, exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas, a saber, Deus ele mesmo. No céu ele é o nosso representante, fazendo intercessões, pois é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há uma intercessora. Eu quero pedir perdão aos irmãos católicos, mas esse lugar de que Maria é uma medianeira, a intercessora, é roubar a posição que Deus deu a seu Filho. Você está tirando Jesus do lugar dele como o único intercessor, mediador entre Deus e os homens, colocando uma mulher. Não porque ela seja uma mulher, mas porque não foi dado a isso a ela, porque ela está morta. Maria está morta, Jesus Cristo está vivo. Ela morreu acreditando que o seu filho era o Filho de Deus. Então ela é salva, mas ela está na terra. Jesus Cristo não está na terra, ele está no céu, ele está vivo. E todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado, significa arrependimento, e deposita toda a sua confiança nos méritos de Cristo, isso chama-se fé, Deus o perdoará plenamente e declará-lo-á justo aos seus próprios olhos, e os reconciliará consigo mesmo. Isso é o Evangelho. Nada mais e nada menos. Resumidamente é isso. Agora vamos ouvir isso da boca de um profeta vindicado por Deus, a qual é nosso irmão William Myron Branham. Ele diz assim na sua obra O Chamado de Abraão, do dia 16/11 de 1955, no parágrafo 42. Agora, aqui está o que Deus fez por nós em Cristo. Deus manifestado em carne, levou o seu próprio Filho até o Calvário e ali ele matou o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Isso parece um pouco meio duro, meio rude a maneira como William Branham se expressava, né? Mas isso é bíblico. Se você abrir o livro de Isaías no capítulo 53, creio que é o verso 4, vai dizer que ele foi ferido por Deus e oprimido. Então essa questão de que Deus matou o seu próprio Filho nada mais é do que Isaías capítulo 53. Deus feriu o seu próprio Filho.
Ele foi ferido e oprimido por Deus. Na mensagem que ele pregou chamada A Queda do Mundo, de 16 de dezembro de 1962, no parágrafo 41 ele diz: "E eles estavam orando por um Messias", do grego Cristo, do hebraico Messias. Eles queriam um Messias, eles queriam um Cristo, mas aqui está onde isso está. Eles o queriam da maneira que desejavam. E Deus o enviou da maneira que ele o queria, e eles o rejeitaram. Eles rejeitaram, os judeus rejeitaram o Messias. Essa é uma parte do Evangelho, a rejeição dos judeus. Por que isso é importante saber? Porque se os judeus tivessem aceitado a Cristo como o Messias, como realmente o Filho de Deus, o Evangelho não chegaria aos gentios e nós, por consequência do erro de Adão, seríamos condenados ao lago de fogo. Se não houvesse a rejeição de Cristo por parte dos judeus, nós nunca seríamos salvos. Então foi necessário que, como diz a Bíblia, fosse cegado os olhos dos judeus para que os gentios pudessem ver, para que nós pudéssemos ter a chance de ser salvos. E hoje essa mensagem do Evangelho está sendo proclamada para alcançar mais e mais pessoas. Estamos em busca do último eleito. Qual é a mensagem que o Evangelho nos traz? Essa é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas levam teologia, muitas pessoas levam explicações bem claras a respeito de mistérios da Bíblia. Muitas pessoas oferecem o Evangelho como sendo algo fácil, algo de bonança. Um exemplo, se você aceitar a Jesus, todos os seus problemas vão acabar, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai fazer com que a sua empresa cresça, isso e aquilo. Não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho não tem este propósito de beneficiar você com bens materiais. Contudo, isso pode ocorrer naturalmente. Não nego nenhuma hipótese disso, mas essa não é a mensagem do Evangelho. Não é essa a mensagem que devemos levar a pecadores que estão caindo, morrendo em pecado. Por quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 4, Paulo diz assim: "Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele, do Evangelho, também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão." Então não adianta dizer eu conheço a Deus, você tem que se apegar a isso com convicção. Entendeu? Portanto, Paulo diz no verso 3, "O que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi." Agora, essa é o centro, a mensagem do Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, ou segundo as Escrituras, Isaías capítulo 53 é um exemplo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Isso é a mensagem do Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Nada mais ou nada menos do que isso. A essência do Evangelho. O irmão Branham diz assim na sua mensagem Adoção número 4, do dia 22/5 de 1960, no parágrafo 75. "Agora, Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim, porque lá não havia nada que eu pudesse fazer para herdar isto. Havia um espaço vazio, era válido, não há nada que eu possa fazer. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou em seu próprio bom tempo Jesus, o Cordeiro." Isso é a essência do Evangelho, ou seja, a essência do Evangelho consiste em anunciar o que Deus fez por nós através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pois é através da obra consumada da cruz que os miseráveis pecadores são perdoados de seus pecados e recebem a salvação. É através disso que somos salvos. Não é porque nós entendemos isso ou aquilo,
ou nós fazemos parte de um companheirismo, uma organização de homens de uma denominação. Não é por estes meios. Não é porque você se uniu a uma igreja que você é salvo. Não é por meio. É pela fé no que Deus fez por nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como diz as Escrituras, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando as nossas transgressões. O centro do Evangelho é o reconhecimento de que nunca poderíamos ser perdoados se a nossa penalidade não fosse paga. E se o que Deus requeria em sua lei não fosse cumprido. A penalidade exigida foi paga por nosso Senhor Jesus Cristo, que carregou nossos pecados e morreu no nosso lugar, sofrendo o castigo baixo à ira de Deus. Então, a única maneira que nós podemos, a única maneira que temos, a única opção que temos é através de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador pessoal. Não há outra maneira, você não tem outros meios, você não tem opções. É Cristo ou morrer, é Cristo ou perecer. Na mensagem que o irmão Brana pregou chamada Vivendo, Morrendo, Sepultado, Ressuscitando e Vindo, do dia 29 de março de 1959, no parágrafo 29 ele diz assim, Davi, 800 anos que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? Que coisa terrível que o pecado faz. Ele separa o homem de Deus. E ele era a oferta pelo pecado que tinha que ser oferecida por nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o havia separado. E Deus colocou nossos pecados sobre ele. O que ele está dizendo aqui é a doutrina da imputação. Deus imputou nossos pecados a Cristo. Deus catou a nossa vida mais suja do que pau de galinheiro e imputou isso em Cristo. Ele se tornou o pecado por nós. Então, ele morreu pagando a dívida de todos os nossos pecados, de toda a nossa vida, na cruz do Calvário. Isso é a doutrina da imputação. A outra parte da doutrina da imputação é quando Deus pega a vida de Cristo, que é a perfeita, a única, a mais perfeita de todas as vidas que pisou nessa terra, e imputa essa justiça perfeita a nós. Então nós somos olhados por Deus pela vida de Cristo. Deus não vê erros em nós, porque Ele não vê nossas obras, Ele não vê nada do que nós fazemos, Ele vê a justiça de seu Filho em nós. Deus colocou nossos pecados sobre Ele, e Ele foi separado de Deus. Foi por isso que Ele clamou, por que me desamparastes? Então, quando você entende essas coisas e aceita, você começa a viver uma vida diferente. Todas aquelas coisas, quando você realmente é justificado, chama-se a doutrina da imputação da justiça de Cristo, os erros, consequentemente, vão saindo da sua vida. Começa a ter um reavivamento dentro de você. O reavivamento nada mais é do que as ondas do mar jogando para fora todo o lixo e sujeira que está no mar. Então começa a ter um reavivamento dentro de você quando você é justificado. Todos os dias, a mesma onda de amor do Espírito Santo começa a jogar para fora da sua vida todos os erros, toda a sujeira que não presta. Vai jogando tudo para fora. Como eu sei que sou salvo? Como eu tenho a certeza de que eu sou salvo? Essa é uma questão essencial para nós. O irmão Brana diz assim na sua mensagem A Perfeição, do dia 19/4/1957, no parágrafo 23 e 24. Preste atenção nisto, é muito importante. Então, minha salvação esta noite não depende dos méritos dos nossos próprios atos. Primeira doutrina, aquela que tem uma doutrina no arminianismo que diz que você mantém suas obras, mantém você salvo. Deus te salvou, mas você deve caminhar para se manter salvo. Legalismo, isso é heresia. Não é pelos méritos dos nossos próprios atos.
ela depende da graça soberana, positiva do Deus Todo-Poderoso. Segunda doutrina, da graça, salvação por meio da graça, que Paulo diz em Efésios 2:8, somente pela graça sois salvos, e soberania de Deus. Ele que escolhe os miseráveis pecadores, como eu e você, para ser salvos. Soberania do Deus Todo-Poderoso. Que nos escolheu, outra doutrina, eleição, elegeu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Nem você nunca poderia ser perfeito. E nós não reivindicamos sermos perfeitos. Mas nós temos este único consolo. Que a nossa fé repousa em um perfeito sacrifício que já foi recebido. Por isso que Deus ressuscitou a Cristo. Foi uma confirmação de que o sacrifício foi válido, foi aceito por Deus. Então, como sabemos que conseguimos isso? Então, como sabemos que somos salvos? Quando o adorador coloca suas mãos pela fé no corpo do Senhor Jesus e sente a lágrima do pecado e o escárnio do cuspir em seu próprio rosto, sente os gemidos do Getsêmani, sente as agonias do Calvário e sabe que é culpado e confessa seus pecados corretamente. Ó abençoado Senhor, eu sou culpado. Eu não tenho outra maneira senão se o Senhor me ajudar. E pela fé, o Senhor está oferecendo. O Espírito Santo veio e me pediu para vir. E agora eu, pela fé, aceito a Jesus como o meu Salvador pessoal. Aquela vida que vem dele no Calvário, chamada Espírito Santo, que estava escondida na célula sanguínea do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Esta é a maneira, quando nós... Vou usar uma palavra que o irmão Brano usava muito, identificamos. Identificamos com ele, como diz Paulo aos Filipenses, identificamos com ele em sua morte. Sentimos na nossa alma as dores, a agonia que ele passou. Nós nos identificamos. Então, recebemos a vida eterna, recebemos o Espírito Santo. Só somos salvos a partir de quando recebemos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, então aí nós somos convertidos, aí nós somos crentes. É a partir daí que somos salvos. Isso demora algum tempo para acontecer? Isso demora, eu preciso entrar na igreja para isso acontecer depois de anos? Não. Isso não é uma regra, não tem um padrão. Há pessoas que recebem o Espírito Santo, como está em Atos capítulo 10. Eles nem eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Depois foram batizados. Quanto há pessoas que passam 20, 40, 30 anos, 10 anos, 5 anos dentro da igreja e ainda não recebeu. Isso não segue uma regra. É a partir do momento que você se dispõe a se identificar com o sacrifício da cruz do Calvário, então o Espírito Santo vem sobre você. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso. Ele falou em outras palavras, mas é o mesmo assunto que o irmão Brana tratou aqui. Lá em João capítulo 3, verso 14. Nós lemos o verso 16 como base, agora o verso 14. O Senhor Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, no tempo de Moisés, Deus enviou escorpiões e cobras, eu creio, para afugentar o povo. Picavam, esses animais peçonhentos picavam, mordia as pessoas e elas morriam. Isso é uma linguagem figurativa do que o pecado faz conosco. Quando você é picado por esse aguilhão do pecado, você morre. Você morre. A condenação, nós já sabemos aonde acontece essa morte, que é no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Você deixa de existir, você morre. É um tipo que está se tratando aqui.
Então, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. O bronze significa julgamento. E todo aquele que olhasse para esta serpente estendida sobre uma haste, essa serpente de bronze julgada, porque era de bronze, julgamento, todo aquele que olhasse era curado da picada do escorpião ou da cobra. Entendeu? Então o que Jesus está nos trazendo aqui é exatamente esse quadro, que aquilo que Moisés fez era um tipo, uma linguagem figurativa, uma alegoria do que iria acontecer. Jesus Cristo foi julgado na cruz do Calvário e todos aqueles que pecaram, e lembra, Romanos 3:23, todos pecaram, todos pecaram. Todo aquele que foi picado pelo pecado, ao olhar para Cristo por fé, pendurado ali, levantado na cruz do Calvário, recebe vida eterna. É disso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Todo aquele que